Estamos começando um novo mês. Isso significa que também é hora da gente saber qual é o tema de capa da revista Adventista. E para isso, né, Leite, a nossa produção foi até a Casa Publicadora Brasileira, que fica em Tatuí, onde o jornalista Márcio Tonetti nos contou qual vai ser o assunto de destaque e você acompanha isso agora. Nas últimas décadas, os psicólogos têm lançado um olhar renovado e mais positivo sobre uma das principais características do ser humano, a espiritualidade. A ciência psicológica e a religião se aproximaram, mas o diálogo entre essas duas áreas ainda enfrenta desafios. Olá a todos, sejam muito bem-vindos novamente ao nosso quadro. A gente vai falar hoje sobre esse tema que está na matéria de capa da revista de maio. Eu tenho dois convidados aqui para conversar comigo. O pastor e jornalista Wendel Lima, que é um dos editores da revista, e também a professora Vivian Araújo, que é coordenadora do curso de Psicologia do UNASP, Campus São Paulo. A gente falou aqui na introdução que esse diálogo entre religiosidade e psicologia, né, ou ciência, não é novo, né? Vem de muito tempo. Mas parece que lá no início havia uma visão mais negativa, né, desse diálogo, né, dessa integração. Né? Por que havia esse divórcio no passado? Por que hoje se tem essa visão mais positiva? Quando a gente olha as ciências mais voltadas para o ser humano, ciências sociais, a psicologia, outras ciências, a gente percebe que o surgimento delas é fim do século XIX e começo do século XX. Então, nesse processo de legitimação dessas ciências, em que elas estão tentando estabelecer uma metodologia, elas estão querendo conseguir credibilidade em relação às ciências chamadas mais duras, as ciências da natureza, as ciências exatas, há muito questionamento se as ciências que parecem ser mais subjetivas, se elas realmente são ciências. Então, nesse primeiro período, acho que intencionalmente há um afastamento da religião e das questões espirituais para procurar buscar mais essa questão racional desse estudo. Mas com o passar do tempo, a gente entende que o ser humano é um ser humano também espiritual, é uma dimensão que tem espiritualidade. E a ciência, olhando do ponto de vista só da aferição, ela não consegue dar conta da complexidade que é o ser humano. Então, eu imagino, a Vivi vai poder dizer melhor, do lado da psicologia, de que não tem como negar que o ser humano crê, de que essas crenças têm importância emocional, mudança de comportamento, mudança de valores e atitudes, e isso tem que ser contemplado numa psicoterapia, não tem como fugir disso. Vivian, como então, olhando agora sobre o prisma da psicologia, como que se percebe esse olhar mais positivo? Como o Wendel falou, há um reconhecimento, a tendência de se reconhecer, né, a importância das crenças, do fenômeno, né, religioso em si, não se nega isso, mas em que sentido, né, essa visão positiva é percebida hoje no contexto atual? A gente, enquanto ciência, precisou levar em consideração uma informação que a gente tinha, que a maioria da população tinha uma fé e que a gente precisava credibilizar isso, já que era tão importante para o ser humano, como é que eu vou usar isso que é tão importante? Então começaram a surgir estudos, né, da importância da fé ou de como ela contribuía para a saúde do indivíduo, que foram fortalecendo e diminuindo esse muro que tinha entre estas questões, quebrando e possibilitando uma aproximação como um fenômeno do ser humano e que a gente precisava dar a devida atenção. E se percebe hoje, então, se reconhece a importância do papel terapêutico da religião na questão da promoção, da saúde emocional, como que funciona isso? A gente já tem estudos, por exemplo, de alguns pesquisadores, tanto brasileiros como americanos, de como isso influencia. Então, a gente sabe de uma influência num movimento, num culto, por exemplo, de quanto isso influencia os nossos hormônios. E a gente tem esse estudo, né, os hormônios da felicidade, como isso está influenciando. E como, por exemplo, as relações entre os membros de uma comunidade religiosa fortalecem a rede de convívio desse paciente, trazendo mais promoção de saúde. E oferecendo talvez até uma base emocional para que a pessoa enfrente os problemas. Sim, os desafios dando da esse vida, suporte, né? Por algumas explicações que são geradas, de angústia geradas pela vida, e que a religião pode trazer um acalento para algumas angústias. Né? Agora, a matéria, ela explora o fato de que essa integração é um movimento, há uma tendência, houve uma predisposição maior para se ter essa visão positiva, né, dessa aproximação, mas isso ainda é um caminho a ser trilhado. Que desafios
ou barreiras, muros, como você disse, ainda existem em relação à ciência, né? Para que haja uma integração maior. A gente precisa valorizar o fenômeno religioso e conhecer os fenômenos religiosos e as histórias, os fundamentos de toda religião. E dar crédito a isso. Então, isso é muito importante para que a gente trate com devido respeito as questões religiosas. E a gente precisa parar de psicologizar o que é fenômeno religioso. Claro. Então, a gente precisa que cada um fique no seu espaço, o que é da religião tenha o tratamento religioso e que a psicologia tenha o tratamento psicológico para as questões que aparecem. E Wendel, do ponto de vista religioso, também há muitos desafios ainda, né? Se por um lado a psicologia tem um desafio de não achar que o sobrenatural não existe ou que ele não intervém na psique humana, por outro lado, a religião, os religiosos precisam reconhecer que nem tudo é falta de fé, que nem tudo é possessão demoníaca, de que existem muitos aspectos bioquímicos, psicológicos, que explicam, né, certas enfermidades, certos comportamentos, certos sofrimentos psíquicos. A gente precisa de bons profissionais formados, independente da sua crença, que respeitem a fundamentação religiosa das pessoas, né? Porque tudo tem que partir do indivíduo. Não é o psicólogo, assim como não é a religião, diferente um pouco, né, da religião, quem vai determinar o que deve ser feito ou não. Eu tenho que partir dele, respeitando aquilo que ele entende como fundamento para a vida dele, para conseguir seguir ou trabalhar numa questão de uma vida mais saudável. Sim. E isso se aplica tanto, evidentemente, a pessoas que têm crenças semelhantes, quanto aqueles que têm crenças diferentes. Ou nem crença também, né? Ou nem crenças, né? A gente precisa, enquanto profissional, saber exatamente qual é o nosso papel. E o nosso principal papel é de respeito àquilo que o paciente traz. Gente, nosso tempo já se esgotou. Nosso quadro está ficando por aqui hoje, mas você pode buscar mais informações aí na edição de maio da Revista Adventista e por meio do nosso site também encontrar outros assuntos que a gente explorou aí nessa mesma edição. Muito obrigado pela participação aqui de vocês no nosso quadro e também pela sua audiência. A gente se encontra em breve aqui no Revista Novo Tempo. Até lá.